alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano no ensino remoto da rede municipal. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto. Nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos com a nossa aula de número 10. Sobre o que nós vamos falar nessa aula? Nós vamos conhecer um gênero textual, que é o texto dramático, tá? O texto dramático, meus queridos, ele pode ser uma tragédia ou ele pode ser também uma comédia. E aí nós vamos entender um pouquinho, das particularidades desse texto, Nós vamos conhecer as características desse texto dramático. Nós vimos na semana passada, nós conhecemos aí a história da Yara, que é uma personagem do nosso folclore. Hoje, no texto dramático, nós vamos conhecer uma história de outro personagem folclórico, que é o Curupira, tá certo? E aí, dando continuidade, prosseguimento aos nossos estudos, nós vamos falar um pouquinho da ortografia de palavras escritas com L ou com U. E eu vou trazer para vocês umas dicas valiosíssimas para não errar mais na escrita dessas palavras, tá certo? Meus queridos, o texto dramático, ele é feito para ser encenado, para ser dramatizado. E aí, olha só, eu trouxe uma imagem muito interessante que é de um teatro, lá da Grécia, um teatro a céu aberto. Olha só que interessantíssimo. Olha a estrutura, desse teatro enorme. Já imaginou assistir uma peça teatral num lugar desses? Deve ser fascinante, E aí, gente, quando eu digo drama, a palavra drama, no grego, ela quer dizer ação, Por isso que quando a gente fala, vamos dramatizar aqui uma peça teatral, É colocar em ação aquilo que está escrito ali no texto. E vocês vão ter oportunidade de conhecer um texto dramático aqui no Caderno Conexão. Tem um texto intitulado Curupira, ele está na página 26. E aí, meus queridos, eu quero que vocês prestem bastante atenção, vocês vão fazer leitura desse texto com bastante atenção. O que acontece? Imagina que o ator, que a atriz, ele precisa ensaiar, não é? Antes de acontecer aí essa encenação, da peça. Então, como que ele vai ensaiar? Ele pega exatamente esse texto dramático que está escrito, E ele vem nessa formatação aqui como tá para vocês. Vocês vão perceber que vem aí o nome, do personagem, a fala desse personagem e como que ele tem que se portar diante daquela fala, Ele vai falar alguma coisa, ele tem que estar feliz, ele tem que estar bravo falando aquilo, ele vai falar pausadamente, ele vai gritar, e aí nós vamos ver, um pouquinho mais aqui, aprofundar um pouquinho nas características desse texto. Olha só, uma primeira característica que nós vamos observar, que ele é escrito em forma de diálogos, Como que é o texto em forma de diálogo? Ele vem no discurso direto. Lembra aí, 5º ano? Já estudamos, discurso direto e discurso indireto. O discurso direto é quando tem a fala dos personagens, Exatamente como foi falado. E aí tem um sinal de pontuação, que é muitíssimo usado no discurso direto, que é o travessão. Quando tem um travessão, nós sabemos que ali vai vir a fala de uma personagem. Olha só o exemplo que eu tirei do texto aí que está no caderno de vocês. Vá, vou mesmo, pois vá. Você percebe aqui que tem duas pessoas conversando, não é isso? Então, o texto dramático, ele tem essa conversa, esse diálogo, que vai acontecer. Então, nós temos aí, nos personagens do texto dramático, nós temos o protagonista e temos o antagonista. Quem é o protagonista, Eu sou o protagonista da minha vida, eu sou a personagem principal da minha vida. Então, o protagonista é exatamente isso, A personagem principal
principal do texto, que vocês vão descobrir na hora de fazer a leitura. E o antagonista é aquele que está contracenando com o protagonista. Continuando então, meus queridos, falando das características desse gênero, nós vamos ver então que ele é dividido em atos e cenas, tá? E que tem a presença de rubricas. O que são as rubricas? São aquelas expressões, aquelas palavras que vêm entre parênteses, tá? Que vocês vão identificar aí na hora de ler o texto. Para que ela serve? Ela serve para descrever a situação ou o espaço antes do ato. E nós vamos entender melhor, né, como que essa função das rubricas aqui com o exemplo que eu vou colocar para vocês. Vamos ler comigo esses dois exemplos. Teobaldo, né, que é o personagem principal, que é o protagonista aí da história que vocês vão conhecer. Apagando o lampião, boa noite. Gente, presta atenção, o ator, ele vai ensaiar, né, com antecedência as falas dele, não é? Para ele dramatizar, para ele depois encenar aquele texto. Então, quando ele for falar, ele tá lá em cena, aí ele vai falar assim, apagando o lampião, boa noite? Não, claro que não. Apagando o lampião é a rubrica. O que quer dizer isso? Que quando ele disser, aqui outra versão, ó, isso aqui que ele vai falar. Quando ele disser boa noite, ele vai falar boa noite enquanto ele apaga o lampião. Apagando o lampião, ele fala boa noite. Então, ele vai, boa noite, tá certo? E agora uma outra, né, parte aqui do Jeremias, que é o antagonista, é aquele que está dialogando, conversando com Teobaldo. Assustadíssimo, sem se levantar. Também é uma rubrica que apareceu aqui entre parênteses. É para ele falar isso? Não. É para ele fazer uma cara de assustado. Ele não pode fazer uma cara de feliz, porque ele está ouvindo uma história misteriosa do Curupira. Ele está curioso, ele ficou assustado com a história que o Teobaldo está contando para ele. Depois eu quero saber se vocês também vão ficar assustados. Então, a rubrica está entre parênteses. Por quê? Porque o personagem que vai fazer o Jeremias, ele tem que ficar assustado, sem se levantar. Então, tipo assim, ele nem se mexeu, ele ficou assustado, tá? E ele queria continuar ouvindo a história, tá? Que é uma história misteriosa do Curupira. Vocês vão adorar fazer a leitura dessa história. E aí eu tenho uma sugestão para vocês. Vocês vão fazer a leitura, presta atenção, né, que aparece aqui em negrito cada personagem e na frente a fala do personagem tem as rubricas. Depois que você fizer a leitura, convide alguém da sua casa para contracenar com você. Já imaginou? Vai ser excelente. Você pode ser o Teobaldo, né, o protagonista, e a outra pessoa vai ser o Jeremias, antagonista. Ensaiem e depois façam aí a dramatização, né, dessa aventura aqui, dessa história do Curupira. Vai ser, eu tenho certeza, uma experiência excelente. Crianças, o Jeremias, né, no final dessa história toda misteriosa, o Jeremias termina dizendo assim, ó, tá lá na página 28. Quero ver eu conseguir dormir depois de uma história dessas. Realmente é difícil conseguir dormir depois de ouvir histórias assim misteriosas, né? Principalmente lendas folclóricas. Ele ficou com medo, né? Apesar de curioso, interessado e querer ouvir a história até o final, ele ficou com medo. E aí, meus amores, nós vamos falar um pouquinho, né? Tem aqui, na continuação das atividades de amanhã, um texto intitulado Curta mostra lado positivo do medo. Será que o medo tem um lado positivo? Eu fiquei curiosa, tá? Vocês vão fazer a leitura. Aqui tem uma sinopse, tá? Desse texto. O que é uma sinopse? É um resumo, tá? Bem pequenininho desse texto que vai falar do lado positivo do medo. É um curta. O que é isso? Curta. É um curta-metragem. Curta-metragem é o quê? É um filme pequeno, com uma duração de no máximo 30 minutos. Então é um filme bem pequenininho, por isso que é chamado de curta-metragem. Ou como disse aqui, curta, tá certo? Então aqui é a sinopse desse filme, é um resumo desse filme que vai falar do
do lado positivo do medo. Tem aqui embaixo o site, né, a fonte, né, de onde que foi tirado, que se vocês tiverem oportunidade, né, seria interessante entrar aqui para conhecer esse lado positivo do medo, tá certo? Dando continuidade, então, né, como eu coloquei lá no início, nós vamos falar, né, de palavras escritas com L ou com U. Muitas vezes, na hora da gente escrever palavras com L ou com U, aparece uma dúvida, nossa, uma dúvida cruel. Por falar nisso, cruel é com L ou com U? Vamos ver, então. Vamos descobrir, então, que a palavra cruel é escrito com L. Então, eu coloquei aqui 3 palavrinhas. Cruel, papel, funil, pau, degrau, pneu, né? 3 com L no final e 3 com U no final. E aí você vai pensar o seguinte, como que é o plural dessas palavras? Cruéis, papéis e funis. E dessas aqui, como que é o plural? Paus, degraus e pneus, não é verdade? O que aconteceu? Que diferença que tem esse plural aqui? Aqui eu apenas acrescentei o S e aqui eu tive que acrescentar o I e o S. Então, meus amores, está aí uma dica valiosa na hora de escrever. Você vai pensar no plural da palavra. Se você tiver que acrescentar o I e o S, então a palavra vai ser com L no final. E se no plural for só colocar o S, a palavra vai ser com U no final. Olha que interessante. Então, agora na hora de escrever, você não vai ter mais dúvidas, tá certo? Eu vou colocar mais alguns exemplos aqui. Olha só, vamos ler aqui comigo. Passou, falou, comprou. São verbos, não são? Quando eu tenho um verbo que está nesse tempo passado, na terceira pessoa do singular, vai ser escrito com a letra U no final. E vocês vão perceber que essa última sílaba também é a sílaba tônica, a sílaba forte da palavra. Ó, passou, falou, comprou. Então, sempre vai ser com a letra U no final. Agora, gente, por falar em dúvida cruel, essas 2 palavrinhas aqui, a gente tem que ter muito cuidado com elas. Hoje eu acordei hoje passando mal. Acordei passando mal com L ou com U? Quer dizer, então, que eu não acordei passando bem? Então, meus queridos, se eu não acordei passando bem, é porque eu estou passando mal, é com L, tá? O mal com L é o contrário de bem, tá certo? Eu tenho uma aluna, né, que adora histórias de lobo mau. Lobo mau, com L ou com U? Lobo mau quer dizer que ele não é bom. Então, o contrário de bom é mal com U. Olha que interessante. Seria ótimo se você escrevesse, né? Faz um quadrinho aí no seu caderno e coloca essa diquinha aí, porque você nunca mais vai trocar mal com L e mal com U, tá certo, meus amores? Olha só, gente. Nós vimos aqui nessa questão do lado positivo do medo e eu quero dar um lembrete aqui bem rapidinho para vocês. Às vezes tem famílias, né, que ainda estão com receio, com medo, né, de deixar a criança voltar para a escola. Mas o município está tomando todos os cuidados, tá? Na escola tem álcool em gel disponível para todo mundo, tem distanciamento, tá? Dentro das salas de aulas, não fica ninguém próximo, na hora de merendar, né? Na hora de entrar para a sala. Então, quando você, né, sentir vontade, né, quiser voltar, você pode retornar, tá? É só você ir na escola e pegar uma autorização e aí, se você quiser o mês que vem ou daqui a alguns dias, você pode retornar quando quiser. A escola está tomando todos os cuidados, isso é muito importante você saber, tá bom? Vamos então ver agora as atividades que nós vamos fazer hoje e amanhã. Então tá, na página 26, né, vem aí a explicação do texto dramático, traz o texto do Curupira. Vocês vão perceber que ele já começa com uma rubrica, né, na cena 1, falando de como que vai estar o espaço, tá? Vocês vão prestar atenção nisso. O texto continua na página 27, termina lá na página 28, e aí nós temos algumas perguntinhas que depois que você fizer a leitura, você vai responder prestando bastante atenção, tá certo? Na página 29 continua, aí tá falando um pouquinho aí da rubrica, tá? E tem questões para vocês fazerem. Em seguida, né, na página 30, são as atividades que vocês vão fazer amanhã no dia 31, tá bom? Palavras com L e com U, que você agora, com as dicas, né, que você viu aqui, você não vai errar mais. E tem
aí o texto que eu falei para vocês, né? Que é a sinopse desse filme, né? Desse curta-metragem que fala do lado positivo do medo, tá ok? Façam com bastante carinho, com bastante atenção. Muito importante que você não deixe acumular atividades, tá? Faz a atividade de hoje no dia correto, faz a atividade de amanhã, porque se acumular depois fica difícil, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.